A gravação começará em breve. Pronto. Está no ar. Ok? Podemos começar agora ou quer esperar mais um minutinho, dois? 2 da tarde? Podemos começar. Esperar mais 2 minutinhos? Oi? Não, por mim pode começar. Pronto, Joia, vou compartilhar aqui. Tá, então deixa eu começar a apresentação. Tá? Uhum. Em primeiro lugar, quero agradecer a disposição do José Antônio e do professor Fábio Manhã participar da banca de TCC do aluno Pedro Soares. Né? E a gente vai dar início agora à apresentação do TCC do aluno. Fique à vontade. Também gostaria de agradecer ao professor Fábio e ao professor José Antônio também por se disponibilizar. Vou compartilhar aqui a apresentação. Pronto, está aparecendo aí? Tá. Tá sim, Lucas. Pronto, Joia. Boa tarde a todos. Me chamo Pedro, sou aluno do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Pernambuco, faço parte do Departamento de Engenharia Mecânica, e o meu trabalho de conclusão de curso, ele é intitulado como Caracterização de Reservatórios de Petróleo, Petrofísica Digital. Ele foi todo desenvolvido no Programa de Formação de Recursos Humanos do PRH 48.1, do primeiro ciclo, e tem como orientador o professor Ramiro. Conhecer as características petrofísicas das rochas, como a porosidade e a permeabilidade, ele representa um papel fundamental na previsão do fluxo de fluidos em meios porosos. Então, é de grande interesse para empresas do setor petrolífero que tem para ter esse planejamento, né, desenvolvimento de novos campos de petróleo. Então, a simulação computacional do fluxo em meios porosos, ele é uma ferramenta importantíssima para prognosticar o desempenho de diversos sistemas de caráter econômico, que seriam reservatórios de petróleo e também sistemas de energia geotérmica. Para esse projeto, as propriedades de estudo são a porosidade e a permeabilidade, calculadas com abordagem computacional. Em primeiro lugar, foram desenvolvidas amostras com geometria simples para que pudesse ser aplicado técnicas de simulação e verificação dessas ferramentas computacionais, que no caso é o OpenFOAM, que é para mecânica de fluidos computacional, e o ParaView para visualização. Daí, esses resultados foram comparados com dados de benchmark da literatura. Após isso, foi usado o software POM para calcular a permeabilidade absoluta dessas amostras. No caso, agora são amostras de microtomografia de rochas reais, com dimensões que exigiam um recurso computacional baixo. Então, foi utilizado em um desktop normal, e para a aferição dos resultados foi utilizado um coeficiente de variação, coeficiente estatístico, uma relação estatística, para comparar, analisar, no caso, as variações entre os resultados que a gente obteve com o Power Formula, com os dados de referência. E, por fim, foram realizadas simulações que necessitavam de um alto custo computacional. No caso, a maior dimensão que a gente tinha de amostra era de até 1000 voxels. Então, essas simulações foram realizadas no cluster do grupo PADEMEC e foram realizados também estudos para verificação e adequação do tamanho dessas amostras. No contexto do projeto, como eu havia mencionado, a abordagem é em torno das características de porosidade e permeabilidade, já que é de grande interesse, né, para a indústria de petrolífera ter esse planejamento do desenvolvimento de novos campos de petróleo, porque pois isso influencia, né, em alguns aspectos, como a quantidade de poços e a localização deles, sejam poços produtores ou injetores, datas de perfuração e ativação desses poços, como também determinação de taxas de injeção de fluidos e produção. Então, existem técnicas experimentais para avaliação dessas propriedades, mas se comparadas com técnicas computacionais, elas demandam tanto um maior custo financeiro quanto um maior tempo, né, para se obter essas propriedades. E aí esse projeto se dedica exclusivamente no uso de técnicas computacionais. Dentre essas técnicas, a microtomografia, ensaios de microtomografia computacional, ele pode ser considerado como uma técnica menos usual devido ao custo
dos microtomógrafos, já que são equipamentos que são caros, são equipamentos sofisticados, né, e são caros. Entretanto, quando comparado com técnicas que eram utilizadas anteriormente, que seria a reconstrução de uma rede tridimensional a partir de imagens bidimensionais, os ensaios de microtomografia, eles correspondem exatamente à rocha que está sendo, o modelo exatamente à rocha que está sendo analisada. Já na reconstrução por imagens, ele faz uma correlação estatística com hipóteses sobre a distribuição dos tamanhos e das conectividades dos poros. Assim, a microtomografia é uma técnica que ela é recomendada porque ela apresenta uma melhor concordância com os resultados experimentais que a gente tem no âmbito, né, de simulação computacional de reservatórios. O objetivo geral desse trabalho é analisar o desempenho computacional e propor melhorias também para ferramentas de petrofísica digital e permitir que possa ser estimado propriedades como a porosidade e a permeabilidade a partir de imagens de tomografia tridimensionais. Tudo isso, essas ferramentas, no caso, instaladas e operando no cluster do grupo PADEMEC, já que a gente teria um desempenho computacional adequado e permitiria que fossem obtidas essas propriedades em um prazo compatível com a prática, né, de engenharia de reservatórios. A determinação dessas propriedades de rochas, tanto de forma bidimensional quanto tridimensional, é algo que já vem sendo estudado e se tornou cada vez mais relevante devido ao aumento exponencial da capacidade computacional que se tem hoje em dia. Então, estudos recentes classificam as informações que a gente pode obter sobre reservatórios de petróleo em dois tipos: informações de superfície, que são informações que têm uma baixa resolução, no entanto, a gente tem uma cobertura maior, e informações de poços, que a gente vai ter uma resolução maior, no entanto, uma cobertura mais restrita para se obter essas informações. E nessa categoria de informação de poços, de informação proveniente de poços, a gente tem a análise de testemunhos. Essa análise de testemunho, ela fornece informações, no caso, na escala de poros, que é a escala que a gente tem interesse de trabalhar para se obter características como a porosidade e a permeabilidade. Então, nesse mesmo estudo que faz essa distinção entre características de superfície e de poços, ele também divide essa análise de testemunho em dois tipos: uma análise convencional e uma análise especial. Na análise convencional, a gente pode obter características como a porosidade e a permeabilidade absoluta, e na análise especial já são propriedades mais complexas como permeabilidade relativa, pressão capilar e propriedades elétricas. Para o cálculo da permeabilidade, uma parte mais teórica, em 1856, Henri Dace investigou que o fluxo de água através de uma coluna de areia, ele investigou como ocorria esse fluxo e descobriu que a força motriz e o transporte de fluidos, eles obedeciam a essa relação, no qual relaciona, né, o gradiente de pressão, a viscosidade do fluido e o tensor de permeabilidade, no caso aqui, o tensor de permeabilidade, e também a velocidade superficial, que isso representa o fluxo de fluido ali no meio poroso, né? Então, a equação de Darcy, no caso a lei de Darcy, ela forma uma base que modela todo o transporte de fluidos em meios porosos e é aplicado principalmente quando se tem fluidos em baixa velocidade, que é o caso de movimento de águas subterrâneas e de reservatório de petróleo. Bom, inicialmente a modelagem de estrutura de poros ela era feita, como eu mencionei, a partir da reconstrução de imagens bidimensional. Então, era a partir de correlações estatísticas, tanto pelo custo da modelagem tridimensional utilizando microtomografia, como também, antigamente, esse imaginamento bidimensional era satisfatório para se obter esses resultados. Atualmente, a gente pode obter, no caso, modelar essa estrutura de poros por imagens de microtomografias devidamente tratadas em duas vertentes. A gente pode obter, através da criação de um modelo de poros pelo pós-processamento de imagens tridimensionais, ou então gerar um modelo computacional que simula diretamente o escoamento em uma geometria de poros. E dentre essas técnicas para calcular, no caso, o escoamento em estrutura porosa, o método de Lattice-Boltzmann é um método que é bastante conhecido, porque ele é um método de simples implementação, e é um método também que ele é aplicado a geometrias que se mudam, no caso, geometrias que são adaptáveis a geometrias que são complexas. Basicamente,
ele é um método que é usado numa escala mesoscópica, que é uma escala entre a macro e a microscópica. Entretanto, nesse trabalho, a gente se detém ao método dos volumes finitos, por ser um método que tem um bom desempenho computacional e também é um método que é bastante, foco, no caso, de bastante estudos recentes. E ele, uma definição breve do método dos volumes finitos seria, é um método que ele resolve equações diferenciais a partir da subdivisão do domínio em volumes menores. Então, cada volume desse, ele representa uma região discreta onde vai ser calculado ali o valor da propriedade. Sendo assim, as atividades nesse trabalho elas são desenvolvidas com software de distribuição livre, desde as etapas de instalação, execução dos programas, das análises, comparação também com dados da literatura, e também a gente não previu obter fazer, no caso, um ensaio de microtomografia. A gente trabalhou com imagens que já são publicamente disponíveis. A primeira ferramenta computacional que a gente utilizou foi o software Salomé, que ele foi usado, né, para gerar as microestruturas iniciais. São estruturas simples para fazer os testes iniciais do trabalho. É um software gratuito também de pré e pós-processamento, que ele possui ferramentas de modelagem 3D, ferramentas de visualização e gerenciamento de esquemas computacionais, e também possui funções para geração de malha. Aqui a gente tem a interface gráfica do Salome. E dentro do Salome existem dois módulos que foram utilizados, né, para desenvolver essas microestruturas, que é o módulo de geometria. Nesse módulo você pode importar e exportar modelos geométricos de diversos formatos, pode fazer a visualização, transformação e também a otimização desses modelos geométricos. E também tem o Notebook Salome, que é uma ferramenta onde você pode definir parâmetros para as variáveis através de uma linguagem Python. E só a interface dessa parte da geometria, como a estrutura que a gente desenvolveu a partir dos estudos de referência. O próximo módulo, no caso, seria o módulo de criação de malha, que é o módulo Mesh. Nele você pode criar malha ou importar malha também. Pode importar o modelo geométrico diretamente do módulo de geometria e no módulo de malha fazer, no caso, a criação da malha. E assim como no módulo de geometria também, você pode definir as variáveis a partir de uma linguagem Python. Fazer uma pré-definição para aí você só simular mudando as variáveis, né? A próxima ferramenta foi o software TonVis, que é um aplicativo de código aberto para processamento e visualização de dados tomográficos. E ele foi utilizado nesse trabalho para obter subamostras de uma amostra maior. Aí a gente pode ver que a gente tem uma amostra de dimensão de 400 voxels e foi extraído dele uma amostra de 100 voxels. E como é feita essa extração? É uma forma bem simples, você só precisa fornecer um arquivo de entrada .mhd. Em seguida, na barra superior, você pode fazer essa extração na ferramenta Data Transforms e Crop e informar qual a dimensão que você é desejada, no caso de 100 voxels. Aplica o filtro e pode exportar o formato em MHD também, que é o formato de entrada do PowerForm. Então, se é necessário fazer simulações com amostras menores, faz essa extração e salva no mesmo formato da amostra inicial. A próxima ferramenta, no caso, como eu havia comentado ao longo da apresentação, é o PowerForm, que é um programa que implementa o método dos volumes finitos para a dinâmica dos fluidos computacional, e ele simula o fluxo monofásico em imagens de microtomografia de meios porosos. É um software de pré-processamento, processamento e pós-processamento, e inclui códigos, no caso, em C++. Os arquivos de entrada para o PowerForm são um arquivo de cabeçalho, que é o arquivo MHD, como eu havia comentado. É um arquivo que tem um formato padrão, compatível com Paraview, porque ele possui comandos de manipulação de imagens, que se refere ao segundo arquivo de entrada, que é uma imagem de microtomografia bruta compactada. Então, esses arquivos, para executar, no caso das simulações, a gente precisa desses dois arquivos de entrada e que a gente
aloque eles em um diretório com espaço de disco suficiente, já que essas simulações em amostras, em amostras, no caso 3D, elas podem chegar, no caso, a ocupar a ordem de centenas de gigabytes no armazenamento. Então, você tem que alocar ele para um diretório que tenha um espaço de disco suficiente. E após a execução da simulação, todos os scripts de simulação, os resultados, eles são salvos no diretório que inclui os dados do OpenFOAM, os campos de pressão e velocidade. E para fazer a visualização dos dados, né, de simulação na parte do pós-processamento, é só ir nesse diretório System, no diretório Case, System e Contradict. E aí tem um arquivo específico para fazer a visualização no ParaView, no caso foi o que a gente usou. Já a permeabilidade e a porosidade, elas vão estar localizadas em um arquivo que tem o prefixo sumário. Por exemplo, se o nome da amostra lá, do arquivo que tem a amostra, é A1, como a gente utilizou nesse trabalho, aí vai ser sumário A1, e ali vai ter toda a descrição de permeabilidade, porosidade efetiva, como também a distribuição das velocidades e fator de formação, também está nesse arquivo. Algumas ferramentas que são importantes para o script né, do PowerForm, são, a primeira delas é o Voxel to Form, que é uma ferramenta de conversão. Ele converte os arquivos de entrada .raw, TIFF e AM para o formato do OpenFOAM. Ele também é utilizado na simulação do fluxo monofásico, utilizado também no processamento de imagens, e uma característica importante dessa ferramenta é que ele rotula as partes desconectadas da imagem, ou seja, ele mantém apenas o caminho, mas o caminho que está totalmente interconectado para que não haja falhas no solucionador linear. A segunda ferramenta, que no caso é um solucionador de fluxo monofásico, é o IconS-Form. Ele aplica as condições de contorno e também faz o acoplamento pressão-velocidade no script. Outra ferramenta é o iPotation Form. Ele é responsável pela inicialização da pressão e da velocidade, e isso garante uma melhor convergência da simulação. É uma ferramenta opcional, no entanto, quando vocês trabalham com imagem, né, de microtomografia, e quando o número de Reynolds na simulação é um número de Reynolds baixo, ele é um aplicativo que uma ferramenta que é bastante recomendada. Por fim, a gente tem as ferramentas de pós-processamento, que é o Calc Distributions. É a ferramenta que calcula a porosidade, a permeabilidade, o fator de formação e a distribuição de velocidades. E também o Form to Voxel, que ele converte os resultados da simulação do OpenFOAM para arquivos .det, .raw e TIFF. A ferramenta de visualização científica que a gente trabalhou é o ParaView, é um aplicativo de código aberto, onde você pode visualizar dados 2D e 3D. No ParaView, ele conta com uma ferramenta de automatizar essa visualização, é uma ferramenta em scripts de Python, e também conta com uma biblioteca, no caso, de visualização paralela, que é o ParaView Server. A gente utilizou essa biblioteca para fazer a visualização remota quando a gente utilizou o cluster computacional. Aqui a gente tem a interface do ParaView com o modelo de rocha das nossas simulações. E, por fim, o cluster computacional ele pode ser definido como um conjunto de computadores interligados, e cada computador desse a gente chama usualmente como nó. Então, a gente tem os nós de login e nós computacional. As simulações elas são executadas nos nós computacionais, e o nó de login ele é usado para acessar o cluster de forma remota a partir de computadores clientes, que no caso pode ser desktop, laptop, e também utilizando um software que implemente essa comunicação, que no nosso caso a gente utilizou o SQL Shell. Na configuração original do cluster, do grupo de pesquisa, se tinham 17 nós computacionais, com algumas especificações deles, tinham 16 núcleos, com 2.2 GHz de frequência de base, 122 GB de memória RAM e aproximadamente 30 terabytes de armazenamento. No entanto, com o passar do tempo e não tendo a devida manutenção desses nós, no final desse trabalho a gente só tinha um nó computacional disponível. Aqui está um fluxograma de como é mais ou menos o funcionamento de um nó, de um cluster.
Bom, o SQL Shell, como eu havia mencionado, é um protocolo de comunicação que ele permite o usuário se autenticar com o computador remoto, criptografando as suas credenciais. Então, isso permite que informações sejam transmitidas de maneira mais sigilosa. Então, você pode compartilhar senhas, dados, programas também, de uma maneira totalmente segura. E outro tópico importante é o gerenciador de arquivos do cluster, que a gente utilizou, o Slurm. Ele permite que os usuários, no caso diferentes, possam executar os programas simultaneamente, sem que haja uma interferência entre eles, e como isso é feito, cada processador de um nó computacional ele é alocado para um usuário. E uma opção também é você alocar mais processadores para a sua atividade, tudo isso feito a partir desse gerenciador de recursos. Então, visualizar os resultados que a gente tem nas simulações, no nosso caso, por exemplo, de amostras de até 1000 voxels, existe uma capacidade de uma memória relativamente alta. Então, nem sempre se tem essa disponibilidade, e uma forma de resolver esse problema é fazendo a visualização remota, mantendo os dados da simulação no cluster e utilizando a visualização em um nó de login. Para executar essa visualização remota, é necessário fazer uma conexão entre o nó computacional e o nó de login. Aqui na figura a gente tem uma visão do terminal, onde é feita a referência tanto do Paraview Server, que é aquela ferramenta, aquela biblioteca do Paraview, que faz a visualização remota, é referenciado o protocolo de comunicação SQL Shell por SSH, a máquina local e o número de processadores que a gente vai utilizar nessa visualização remota. E, por fim, basta executar o Paraview, no caso, na máquina local, e fazer essa conexão, informando o endereço do servidor e a porta de conexão, né, entre o nó computacional e o nó do login. A metodologia desse projeto, como é mostrado no fluxograma, a gente consistiu, no caso, inicialmente, em instalar o programa PowerForm, em seguida, fazer a execução dos modelos que eram fornecidos com o programa, com as ferramentas, no caso, disponíveis, fazer a verificação desses resultados, ter os estudos também de desempenho em paralelo e, por fim, identificar potenciais melhorias no decorrer, né, da atividade. O programa PowerForm ele foi instalado no Ubuntu 20.04, no caso é o desktop normal, sem ser o cluster, que é uma máquina de 16 GB de RAM, processador AMD Ryzen 3500 com 6 núcleos de 3950, aí era megahertz, só uma correção. E nesse desktop a gente era possível, né, no caso, fazer simulações com amostras de até 450 voxels. Amostras maiores de até 1000 voxels foi utilizado o cluster e o tempo médio dessas simulações era em torno de 12 horas. Todas as amostras das microestruturas eram predominantemente arenito com dimensões de 300 a 1000 microns ou voxels, no caso. Em relação à conversão de dados de benchmark, foi estudada essa necessidade dos dados, né, de benchmark fornecido, se for, em caso positivo, né, fosse necessário converter esses dados para que pudessem ser utilizados no PowerForm, seria desenvolvido um programa para essa conversão. E aí esses dados seriam executados normalmente e visto se tinha valido a pena ter feito esse script, né, de conversão. No entanto, esse projeto, né, a gente conseguiu desenvolver ele todo sem essa necessidade da conversão dos dados. Então, os dados que a gente tinha, eles já podiam ser aplicados diretamente no PowerForm. Estudos de desempenho em paralelo, como foi mencionado na metodologia, no fluxograma da metodologia, seriam realizados a fim de determinar a eficiência computacional do sistema. Então, também obter o tamanho máximo de problemas que podiam ser tratáveis com prazos compatíveis com a prática, né? E assim identificar potenciais melhorias para que o projeto pudesse ser continuado. Bom, uma das etapas mais importantes para simular propriedades de rocha, no caso, é comparar os resultados que a gente tem com soluções de referência que já foram previamente validadas. Então, foram desenvolvidas 15 microestruturas de geometrias simples, a partir dos dados de referência que a gente tinha para o cálculo da permeabilidade. E essas microestruturas, elas possuíam diâmetros variados,
diâmetros constantes e diâmetros, no caso, seções transversais variadas, diâmetros constantes e diâmetros variando senoidalmente. Cada microestrutura tinha a dimensão de 1024 voxels, sendo cada voxel valendo aproximadamente 1 micron. E todas elas foram desenvolvidas no Salome. As partes da microestrutura, no caso, a base e o topo, foram feitas separadas das paredes, com a função shape no Salome, e aí, a partir da ferramenta Compound, a gente pode juntar todas as partes, desculpa, todas as partes. E aí, para as estruturas que tinham uma seção transversal variando senoidalmente, foi definido um raio máximo, que seria esse valor na base no topo, e um raio mínimo, que seria um valor ali na metade, esse valor do raio mínimo seria metade do raio máximo. E aí foram fixados pontos nesses valores de raio máximo e mínimo, e gerado uma curva senoidal que interligasse esses pontos, rotacionando ele, a gente conseguia obter a parede, no caso, variando senoidalmente. As microestruturas foram 4 estruturas de seção transversal circular, 4 estruturas de seção transversal triangular equilátero, 4 estruturas de seção transversal quadrada, foram 2 estruturas de seção transversal em hexagrama e 3 estruturas de seção transversal quadrada, variando senoidalmente. Aqui a gente tem os dados das microestruturas, no caso, o comprimento característico, por exemplo, para uma estrutura que tinha seção transversal circular, seria o diâmetro. O comprimento para uma seção transversal quadrada seria o lado. Então, esse é o comprimento característico de cada uma delas. E após a geração da malha no Salome, a gente obtém essa informação do número de elementos que se tem em cada malha. A permeabilidade absoluta, ela que foi obtida com o OpenFOAM, das 15 microestruturas, elas foram comparadas com a calculada nos estudos de referência que eles utilizaram alguns solucionadores específicos, que se agrupam em 4 tipos. Solucionadores que utilizam o método de Lattice-Boltzmann, que é um método que reduz a equação de Boltzmann à equação de Navier-Stokes. O método de solucionadores CFD, que ele resolve equações discretizadas em uma malha de elementos finitos. Solucionadores de Navier-Stokes, que aplica soluções analíticas com aumento de escala. E solucionadores semianalíticos, que ele tem uma abordagem de volume finito baseado na transformada de Fourier. Então, aqui a gente tem os dados que a gente obteve. No caso, o fluxo ele é calculado com o OpenFOAM, no caso, computacionalmente, e é considerado uniforme ao longo de toda a face. Dessa forma, a gente utilizou a lei de Darcy para obter a permeabilidade. A gente tem o fluxo e obteve a permeabilidade. Aí tem os valores comparados com os solucionadores do estudo de referência. É visto que tem uma boa concordância entre os resultados. No entanto, apesar de, por ser ele não tem uma complexidade, né, não ser uma estrutura porosa, que assim, nas próximas fases, pode-se haver mais discordância, mas só por ter uma boa concordância com essa fase, a gente passou para a próxima fase, que é a avaliação, né, no caso de amostras de rocha reais. As condições de contorno para essa simulação são, na base e no topo, a pressão, no caso, na base é de 1 pascal e no topo é pressão nula. A velocidade na base e no topo era uma condição de 0 gradiente e nas paredes uma condição de não deslizamento. Com o paravio, a gente pode visualizar como que é o comportamento da pressão e da velocidade ao longo das microestruturas. A gente pode ver aí que o campo de pressões ele varia, no caso, ele tem o seu maior valor na base da microestrutura, onde é iniciado o fluxo, e vai variando gradativamente ao longo da microestrutura. Já a pressão ela tem um valor maior no centro e varia radialmente, no caso, até chegar em magnitude zero, que são nas paredes. Para a simulação do fluxo monofásico nas amostras de rocha reais, foram selecionadas 5 amostras que apresentam composições e texturas variadas. A primeira delas é o tipo de rocha béria, que é um arenito de tamanho de grão de aproximadamente 5,3, e ele é basicamente formado por quartzo e minerais argilosos.
O segundo modelo de rocha é uma rocha siliciosa, que é o A1, formado, no caso, por dióxido de silício, e ele tem um tamanho de grão específico de aproximadamente 3,8. As próximas amostras, no caso S1, LV60A e F42A, também são arenitos, e os tamanhos de grão delas são de 8,7, 10 e 9, aproximadamente. Aqui a gente tem as dimensões, a porosidade e a permeabilidade. Todos esses dados são de estudos anteriores que vão ser usados para comparar com a nossa simulação. Assim, o Powerform ele é adequado para conduzir essas simulações, já que ele aplica o fluxo diretamente no espaço poroso da rocha, no caso de microtomografia, né? E aí ele aplica um gradiente de pressão de 1 pascal na direção do fluxo, e o próprio script do Powerform, ele já gera uma malha estruturada, então a gente não tem que fazer aquele trabalho que era feito no Salome, de ter que gerar a malha para poder exportar para o simulador. Então, para as rochas, a gente teve esses resultados para a porosidade efetiva, permeabilidade e velocidade. Ele também informa a velocidade da Si no fluxo e o número de Reynolds. Para todas as estruturas, a gente teve uma boa concordância em relação ao coeficiente de variação para a porosidade, e vê que o valor máximo aí do coeficiente de variação é de 3,2. Já para a permeabilidade, existem alguns valores que são irregulares. No entanto, se a gente considerar um coeficiente de variação satisfatório de até 10%, a gente vê que 3 das amostras ainda apresentam resultados satisfatórios, abaixo de 10%. E aqui a gente tem a visualização no paraview dessas simulações. O campo de pressão, por exemplo, aí na figura 1, nessa figura direita, A1, a gente tem uma imagem mais aproximada para que é possível, né, visualizar a rede de poros. Para a amostra LV60A, uma visualização alternativa que ele mostra o fluxo do fluido através da rocha. E outra amostra aí, que no caso seria a amostra S1, que é possível ver que ela tem um volume de poros bem maior comparado à outra amostra que a gente tem, A1. O próximo passo agora era fazer as simulações de amostras de dimensões maiores no cluster computacional. Então, aqui a gente tem os dados das amostras que foram utilizadas. Também, como eu havia comentado, esses valores são valores de estudos anteriores que serão utilizados para comparar com os que a gente obteve, né, na nossa simulação. São 10 amostras. E aí, o Powerform, a gente simulou o fluxo monofásico também, assim como no anterior, pressão de 1 pascal, fluxo nulo nas laterais, e ele faz também o acoplamento de pressão-velocidade. Para cada simulação dessa, foram utilizados 8 processadores, e aqui a gente vê o valor da porosidade, permeabilidade, velocidade da Si, número de Reynolds, e também o tempo de simulação que foi despendido para cada uma dessas simulações. Bom, em relação ao coeficiente de variação para a permeabilidade, para a porosidade, no caso, assim como nas amostras menores, ele variou, no caso, entre 0 e 3,4. Foram valores baixos, né, valores considerados satisfatórios. Já para a permeabilidade também se manteve o mesmo fator aí, né, de variabilidade, que algumas amostras apresentaram valores de até quase 70% do coeficiente de variação. Entretanto, a amostra de maior dimensão, que é a Bentheimer, a amostra de 100 voxels, ela teve um coeficiente de variação abaixo de 1%. Então, assim, é algo que é meio irregular quando se está caracterizando a permeabilidade. Aqui a gente tem a visualização desses modelos de maior dimensão no paraview. Então, da mesma forma, né, a visualização de campo de pressões. Aqui a gente tem um corte no campo de velocidades e é possível visualizar que no interior da amostra é onde há o maior valor, né, de velocidade, e uma visualização alternativa, que é uma visualização por vetor. Os vetores eles estão orientados no sentido do fluxo, e nesse caso a sua magnitude está referenciada ao valor da velocidade. Por fim, um tópico importante que a gente estudou também foi analisar um menor volume representativo. Porque se a gente tivesse um volume menor representativo, a gente teria, para obter, no caso, as características, né, de uma amostra maior, a gente teria um custo computacional bem menor. Então, a gente fizemos nas simulações com subamostras,
de dimensões distintas da rocha Bentheimer, que é o modelo de maior dimensão, com o intuito de analisar qual seria esse volume em que as propriedades elas iriam se manter constantes. Então, se a propriedade ela se estabilizasse, não seria necessário fazer cálculos em dimensões maiores, no caso, na nossa dimensão limite, que seria a de 1000. E aí é possível ver que, em relação à estabilidade da propriedade de permeabilidade, ele já se mantém constante, sem uma variação expressiva na dimensão de 700 voxels. Então, esse seria um volume representativo razoável. Aqui a gente tem a visualização dessas subamostras que foram extraídas da amostra de 1000 voxels, no caso, a amostra de 100 voxels, de 200, de 300 e 400 voxels, com todas elas com gradiente de pressão aí. Então, em relação às microestruturas, né, menos complexas, que foram as microestruturas desenvolvidas no software Salome, a gente vê que teve uma boa concordância entre os valores que foram obtidos com o OpenFOAM, com os valores dos solucionadores do estudo de referência. E aí isso possibilitou que a gente migrasse para a próxima fase do projeto, que era avaliar amostras de microtomografias de rochas reais. Então, nessa segunda fase, avaliando as rochas, o coeficiente de variação em relação à porosidade foi satisfatório. Entretanto, o de permeabilidade era um coeficiente variável, que não se tinha uma interligação nem com a dimensão do modelo da amostra, no caso, nem com outra característica relevante. Da mesma forma, na simulação do cluster, o coeficiente de variação foi satisfatório para a porosidade, entretanto, para a permeabilidade foi um coeficiente bastante variável, sem ter uma interligação, que, assim como eu comentei, para a amostra de maior dimensão, que no caso seria a de 1000 voxels, ele apresentou o coeficiente menor do que para as outras amostras de dimensões bem menores, né? Que poderia ter um resultado bem melhor. Então, a gente pode concluir que a caracterização de amostras com o PowerFour, ele apresenta resultados bons, entretanto, tem essas discrepâncias que podem ser investigadas em estudos futuros. Então, para problemas de grande porte, ele tem um alto custo computacional, esse seria o principal gargalo, assim, desse estudo. A limitação desse sistema seria o grande custo computacional, tanto em relação à memória quanto em tempo. E a principal sugestão para a continuidade, no caso de um projeto, que esse trabalho influenciasse seria a implementação de técnicas que aumentassem a velocidade dessa simulação. Ou seja, seriam técnicas de multiscala ou técnicas multifísica, de inteligência artificial também, ou uso de GPUs. Por fim, eu queria fazer um agradecimento ao professor Fábio, ao professor Jean Antônio, que compõe a banca, a todos que estão presentes, ao meu orientador, o professor Ramiro, o grupo de pesquisa PADEMEC, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, e a financiadora de estudos e projetos, que é a FINEP, por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos, especialmente ao PRH 48.1, que deu todo o suporte para o desenvolvimento desse trabalho. Ok, Pedro,